Aleluia. Vamos estar orando pela palavra, irmãos? Amém. Te coloca de pé. Querido, feche teus olhos. Entra agora no momento teu e Deus aí. Te conecta com o Eterno, te conecta com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Coloca para Ele aquilo que é necessário para o dia de hoje. Se tu não sentiu a presença de Deus, diz: Deus, eu quero sentir. A palavra diz que um coração contrito e quebrantado é suficiente para colocar diante do altar e o Senhor falar contigo. Jesus morreu naquela cruz para que hoje pudéssemos estar aqui adorando, recebendo da presença dEle e escutando tudo aquilo que Ele tem para nos falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora pela Tua igreja mais uma vez, Senhor. Eu sei que é um culto de oração, Senhor, e essa semana ainda vamos continuar e vamos entrar no propósito. Deus, eu repreendo todo o espírito das trevas que insiste em romper com a Tua igreja, em tirar ela da Tua presença. Pai, mas agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala o coração dos Teus filhos poderosamente. Satanás, eu te dou uma ordem. Em nome Cai de Jesus. por terra agora. Sai, que aqui não é o teu lugar. Aqui, neste altar, só quem manda e ordena a bênção é a presença do Espírito Santo de Deus. Se ainda existe alguma mente cativa a Satanás, Senhor, dou ordem agora a Satanás que ele bata em retirada, para que neste momento e nesses instantes, a Tua preciosa semente possa ser semeada, plantada no coração dos Teus filhos. Pai, a Tua palavra diz que aonde existir um coração aberto, que a Tua semente iria em terra fértil, em terreno úmido, e que lá semearia, cresceria. Pai, então vem agora com Teu poder e a Tua autoridade, Pai. E que diminua o homem e que Tu cresça. Pai, eu sei que o Teu servo tem muito a falar do intelecto, da mente dele, do entendimento humano, da parte cognitiva, Pai, mas nós não queremos nada disso. Nós queremos, Senhor, o maná que vem do céu. Nós queremos a comunicação direta do Teu Espírito Santo de Deus, alinhando o propósito para cada vida. Senhor, e que o homem diminua e que Tu cresça. Espírito Santo de Deus, vem e faz a interpretação pessoal da Tua palavra que cada um necessite aqui. Senhor, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Deus, a Tua igreja está aqui, aberta a Te ouvir. Senhor, a Tua palavra diz que todo aquele que Te confessar perante os homens, Tu confessaria perante o Pai, e que Tu falaria com eles. Senhor, eles vieram até a Tua casa. Isso é um ato de confissão pública, é um ato de dizer sim, e eles disseram sim a Ti, Senhor. Então, Pai, humildemente, fala conosco, Deus. Unge os lábios do Teu servo, derrama a Tua unção sobre este altar e que o céu se abra poderosamente, Deus. Em nome de Jesus eu já Te agradeço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. Para aproveitar o tempo, eu falei que o culto hoje termina às 10, né? E vai acabar antes, irmãos. Que horas são agora? Que horas são agora? Quem tem horas aí? 9 horas? Então tá, amém. Querido, abra a palavra de Deus em Salmo capítulo 40, versículo 1. Amém? O Rafa vai botar ali para nós. O Rafa tá ficando craque já. Em nome de Jesus. Salmo 40, versículo 1, capítulo 40, versículo 1. Eu nem precisava abrir, porque o pessoal já sabe de qual é salteado. E diz assim: esperei com... Não, vamos lá, igreja, vamos lá, no grande coral. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu... Amém. Feche os seus olhos. Senhor, eis a Tua palavra nesta noite. Deus, como minha esposa orou, que não seja carne, a sabedoria e o conhecimento humano a falar hoje, mas seja o Teu Santo Espírito. Então, em nome de Jesus, que Tu possa estar levando cativa a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento aos céus, e que os céus venham se rasgar nessa noite, e que os céus venham ministrar uma palavra de poder, de cura, de mudança, de restauração. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. Que eu me esconda atrás da cruz e só Tu apareça, Senhor. Que todo espírito das trevas que se levante contra a Tua palavra,
caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos caído por terra, amarrado, expulso, destruída toda a obra do inferno. E eu declaro abertos nossos ouvidos hoje, Senhor, para ouvir a tua voz, colire nossos olhos para ver a tua glória e coração sensível à tua presença, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém, querido. Então a palavra de Deus fala: esperei com paciência no Senhor. Pode tirar, viu, menino? Outras versões dizem assim: esperei confiadamente. Mas eu gosto muito da versão da NVI, que fala assim, ó: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Mas independente da versão, se é com paciência, se é esperei com confiança, ou se eu coloquei toda a minha esperança. Sabe o que é colocar toda a sua esperança, querido? Sabe quando a gente coloca toda a esperança? É quando não tem mais. Já reparou que quando não tem mais jeito, não tem mais solução, aí a gente fala assim: agora só Deus. Agora só um milagre. E o incrível é que a gente só faz isso quando não tem mais solução, né? Porque enquanto tem solução, eu tento resolver. Enquanto tem solução, eu tento fazer. Mas quando eu vejo que não tem mais solução, eu coloco toda a minha esperança no Senhor, porque eu não tenho mais outro jeito. Mas o salmista Davi, ele nos ensina a esperar, não é de qualquer jeito, mas é com paciência. É confiando no Senhor. E a resposta é que o Senhor, ele vai se inclinar e Deus vai ouvir. Sabe por quê? Porque Deus sempre ouve a oração que nós fazemos, querido. Deus sempre ouve e ele apenas não ouve. Diz a palavra que ele se inclina e ele traz resposta ao nosso coração. E Davi foi o autor desse hino, sabe por quê? Porque Davi sabia muito bem o que é esperar em Deus. Esperar em Deus com confiança, pacientemente, colocando toda a esperança nele, querido. Diz a palavra, se você vai ler a história de Davi, antes de chegar em Davi, nós temos que passar por Saul, porque Saul foi eleito, foi colocado por Deus como rei em Israel. E diz a palavra que inicialmente Saul fazia aquilo que era agradável ao Senhor, mas no passar do tempo, e esse é o problema, porque muitas vezes quando nós temos um encontro com Jesus, a gente coloca a nossa esperança no Senhor, a gente anda segundo a vontade de Deus, mas com o passar do tempo, a gente começa a dar deslizes. A gente começa a querer fazer as coisas na força do nosso braço. A gente começa a não confiar tanto no Senhor, mas a começar a confiar nos homens, naquilo que Deus nos dá. E Deus deu a coroa a Saul. E diz a palavra, lá em 1 Samuel, não precisa abrir, em 13:14, que o Senhor, ele rejeitou Saul como rei. Por quê? Porque o seu espírito havia se retirado de Saul. Porque Saul começou a fazer aquilo que desagradava a Deus. E Deus foi dando corda para Saul. Até que chegou o momento que Saul se tornou alguém rejeitável da presença do Senhor. Ao ponto que o Senhor falou assim: olha, meu espírito não habitará mais em você. Querido, tu já pensou chegar num momento na tua vida, Ana, que o Senhor fala assim, ó, eu não mais vou habitar em você? Tu já pensou? Isso acontecia no Antigo Testamento. Será que acontece na Nova Aliança? Querido, acontece. A palavra de Deus fala em Hebreus 6. A palavra fala em vários versículos de homens e mulheres que em algum momento da sua vida decidiram excluir o Senhor das suas escolhas e viver uma vida segundo a força do seu braço. E diz a palavra que Saul foi esse homem que ele preferiu o quê? Melhor é o quê? Ele quis sacrificar o Senhor. Deus falou assim, ó, vai lá nos amalequitas, destrói esse povo, até as cabras, os bois, elimina tudo. Mas porque os homens queriam se agradar, os seus soldados se agradaram da carne, da ovelha, do boi, decidiu trazer Saul para não desagradar os homens, preferiu obedecer aos homens do que a Deus. E diz a palavra que Saul, com uma desculpa de sacrificar ao Senhor, desobedeceu uma orientação direta do Senhor. E muitas vezes Deus está dando direção direta para a tua vida. Ele está trazendo, não é com rodeios, porque tem coisas que são subjetivas.
Ó, meu filho, eu quero você servindo ao Senhor. Amém. Agora, o servir ao Senhor cá entre nós, ele pode ser de várias maneiras. Eu posso servir ao Senhor no altar pregando. Eu posso servir ao Senhor na porta recebendo. Eu posso servir ao Senhor na rua evangelizando. É muito generalista, né, o servir ao Senhor. Mas tem palavras de Deus para a nossa vida, Rita, que é específica para você. Você sabe que Deus está falando contigo, mas muitas vezes nós escolhemos não obedecer. E foi o caso de Saul. Saul decidiu não obedecer. E diz a palavra de Deus que quando Samuel chegou, e ele viu que Saul tinha desobedecido, Saul veio dando desculpa, não, é porque o povo queria sacrificar o Senhor. E aí Samuel olha para Saul e traz aquela famosíssima frase: melhor é o quê? Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer, querido, do que sacrificar. Agora tem muitas pessoas que estão sacrificando a sua vida com Deus, estão sacrificando a sua intimidade com o Senhor, está sacrificando o chamado, as bênçãos de Deus, porque tem obedecido, tem preferido sacrificar. Mas, querido, diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor foi arrancado de Saul, e aí entra Davi. Eu não ia pregar sobre isso não, mas o Espírito me trouxe a falar isso, eu não sei porquê. Aliás, Deus sabe o porquê. Querido, é tempo de você obedecer e não mais sacrificar. Tu tem sacrificado relacionamentos, tu tem sacrificado a tua família, você tem sacrificado a tua intimidade com Deus, porque você tem preferido sacrificar do que obedecer o que Deus tem te falado. E, querido, Deus fala diretamente. Quem é que nunca ouviu a voz de Deus direta para a sua vida? Levanta a mão, por favor. Alguém que nunca ouviu uma ordem direta do Senhor? Todo mundo aqui já ouviu. Então, amado, escolha obedecer e não sacrificar. E o pior sacrifício que tem, cara, não é perder o seu reinado. O pior sacrifício que tem não é você perder dinheiro. O pior sacrifício que tem não é você perder seu casamento. O pior sacrifício que tem é você perder a tua salvação, querido. Então, cuidado, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas diz a palavra que então Deus escolheu Davi para reinar no lugar de Saul. E diz a palavra que o Senhor falou através de Samuel a Saul, falou assim: olha, Saul, Deus rejeitou você como rei de Israel. Deus vai retirar o seu espírito de ti. E ele escolheu um homem que é segundo o seu coração. E diz a palavra de Deus que então Samuel saiu daquele lugar. Dali Deus dirigiu para a casa de Jessé, pai de Davi. Nós conhecemos a história, que Deus não julga conforme o homem. Samuel foi influenciado pelos seus olhos, mas de repente estava lá Davi, cuidando das ovelhas, esquecido pelo seu pai, esquecido pelos seus irmãos, rejeitado pela sua família, mas ele estava nos olhos do Senhor. E diz a palavra que Jessé chegou, ungiu Davi, colocou o óleo de unção sobre Davi e lançou uma palavra profética dizendo: você será o novo rei de Israel. Davi tinha em torno de 15 anos, querido, era uma adolescente, só que quando ele veio, recebeu a unção. Unção significa autoridade, poder de Deus. Diz que quando Davi foi ungido rei, sabe o que aconteceu na vida dele? Sabe o que aconteceu, Cristiano? Sabe o que aconteceu, Luiz Carlos? Quando Deus ungiu ele, nada mudou. Samuel saiu da casa de Jessé e Davi foi para onde? Foi sentar no trono do rei? Não. Foi recebido no palácio como novo rei? Não. Ele voltou a cuidar das ovelhas. Por quê, querido? Porque apesar de haver a promessa, apesar de haver unção, ele teve que esperar 20 anos para que isso acontecesse, querido. Por isso que Davi fala: esperei com paciência no Senhor. Porém, no decorrer desses 20 anos, ele recebeu 3 vezes a unção do rei. 3 vezes ele foi ungido, sabe por quê? Porque quando Deus ele lança uma palavra sobre a sua vida, quando Deus dá uma promessa, ainda que ela não chegue na tua hora, ele faz você lembrar, ele testifica de várias vezes. E diz a palavra de Deus que a primeira vez que ele foi ungido foi na casa do seu pai Jessé, foi ungido por Samuel. Passou-se anos, querido. Davi foi guerrear as guerras de Saul. Davi foi caçado por Saul. Davi foi expulso de Israel. Você sabia que Davi chegou até a guerrear a guerra dos inimigos? Ele foi guerrear as guerras dos filisteus, querido. Mas finalmente, em Hebrom, diz a palavra que ele foi ungido rei agora pela sua tribo de Judá.
Não foi por Israel. Em Hebrom, pela segunda vez, Deus veio testificar e falar: Davi, lembra da promessa? Quando tu ainda era jovem, criança, eis que eu estou aqui te ungindo e lembrando, testificando a promessa sobre a sua vida. Mas ainda assim, ele não foi ungido rei sobre Israel. Passou-se mais 7 anos e meio. E aí sim, finalmente, depois de 20 anos, dá início da promessa, Davi é ungido rei sobre a nação. Porém, para que isso acontecesse, ele precisou o quê? Aprender a esperar, querido. E outros homens da palavra também tiveram que aprender a esperar, querido. Abraão, diz a palavra que ele tinha 75 anos, quando recebeu a promessa, dizendo assim: olha, Abraão, olha aí, conta as estrelas dos céus, conta os grãos da areia, são incontáveis, assim será a tua descendência, incontável como as areias do mar, e incontável como as estrelas do céu. Porém, entre a palavra profética liberada e o cumprimento, passaram-se 25 anos esperando, querido. Tu já pensou 25 anos esperando a promessa de Deus? Querido, quem aqui busca algo no Senhor? Quem aqui? Ninguém? Meu querido, quem não busca, não alcança. Se você não busca nada, então está na bênção, nada tu vai alcançar. Mas eu quero dizer que Deus tem palavras de vitória, palavra de ministérios, palavra de cura, palavra de obra, restauração, ministérios, casamento, unção, seja o que for, querido, projetos profissionais. Meu querido, há promessas de Deus sobre a sua vida. Só que não significa que ela vai se cumprir no teu tempo. Ao tempo de Deus. E diz a palavra que Abraão confiou, foi tido como pai da fé e alcançou 25 anos esperando. José, sonhador, tinha 17 anos, querido. Deus começou a trazer sonhos proféticos, sonhos do que viria. Querido, quem aqui já teve um sonho profético, querido? Tem pessoas que têm um dom, né? Deus fala através dos sonhos. Diz a palavra de Deus que quando foi falar com Arão e com Miriam, ele falou assim: olha, nosso Deus é um Deus que fala através de sonhos, através de revelações. Com Moisés era face a face. Mas Deus fala: quem é que já teve um sonho profético? Um sonho que tu vê assim: meu Deus, isso foi de Deus. Nunca teve não, Fabiano? Já teve? Deus vai falar contigo através de sonhos. Então te prepara, o Senhor vai falar contigo, hein? Em nome de Jesus. E diz a palavra que José era sonhador, porque Deus dava sonhos proféticos a ele. Mas entre o sonho profético liberado e a realização desses sonhos, passou-se, sabe o que, querido? 13 anos. Mas aí você fala assim: pô, Abraão foi 25, 13 anos José está no lucro, né? Pô, Davi foram 20, aí 20 para Davi, 25 para Abraão, 13 para José, está no lucro. Só que ele esperou, sabe como? Ele esperou trabalhando como escravo, ele esperou preso numa cadeia fétida. E aí, querido, tu já pensou? O lugar colocado por Deus, querido. Deus colocou José na escravidão. Não foi o diabo. Ah, isso é obra do diabo. Não, querido, foi Deus. Deus colocou José no cárcere, querido. E eu não vou pregar sobre isso, mas foi importante porque ali Deus estava preparando José para o propósito da vida dele. E o que eu quero dizer é o seguinte, que independente da palavra que Deus, as promessas que você tem esperado, que Deus tem lançado sobre a sua vida, nós precisamos aprender a passar pela jornada da espera. Tem uma jornada, querido. Tem um caminho entre a palavra liberada e a promessa concluída. Agora, o ato de esperar, ele pode ser algo bom ou ruim. Por que bom ou ruim? Isso vai depender da perspectiva de quem observa. Por exemplo, para nós que espera é o quê? É algo maravilhoso, né? É bom esperar? É horrível, querido. É horrível, já sabe, as mulheres 9 meses, e tinha 9 meses esperando o bebê, no último mês não aguentava, mas falou: pelo amor de Deus, sai, criança. Eu não aguento mais, eu estou louco para ver seu rostinho, mas também não aguento mais as dores que tu traz. É horrível 9 meses esperando. O marido esperando a noiva chegar no altar, misericórdia. Ou seja, esperar é algo horrível. Porém, na visão de Deus, o esperar faz parte do propósito do Senhor. Por quê? Porque diz a palavra que Deus, Ele sempre vai querer o melhor para nós. Tu tem dúvida que Deus, por exemplo, aqui, quem é pai? Se teu filho te pede um presente, que ele está ansioso por receber, querido, tu não vai ter prazer em dar, querido. Ou tu vai fazer ele esperar à toa. Não, meu filho quer ganhar um videogame, meu filho quer ganhar uma bicicleta, meu filho quer ganhar uma BBB, sei lá, uma Barbie, seja o que for, querido. Rita, o que você queria muito ganhar quando criança? Ganhou?
Puxa, tá até hoje esperando essa Barbie. Cristiano, olha aí, ó, presente de aniversário profético. Fala assim, ó, demorou. Quantos anos a Rita tem? 25 anos tem a Ritinha, né? 25. Demorou 25 anos, mas chegou a promessa, a sua Barbie chegou. Então é horrível esperar, querido. Mas quando, e diz a palavra de Deus assim, ó, Jeremias 29:11, fala assim, ó, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja que Deus, Ele tem projetado, Ele tem planejado um sonho maravilhoso para minha e para a sua vida, querido. Só que assim, ó, esse plano ele vai acontecer na maneira e no projeto de Deus. Como eu disse, se nós sendo pais maus, a gente sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, está lá em Mateus 7:11, Ele vai dar uma cobra se o filho pedir um pão, Ele vai dar uma serpente se ele pedir peixe. Ele fala, não, é óbvio que o Pai vai te dar o melhor, porém, para que esse plano, esse projeto, ele venha se concluir com perfeição, geralmente, ele precisa passar pelo processo da espera. E aí é o problema, querido, que a gente não sabe esperar, a gente não gosta de esperar. Mas, amados, quando a gente espera por algo de Deus, porém isso está demorando muito para acontecer, o que acontece? Muitos dirão que o milagre não aconteceu na sua vida, por quê? Porque você não tem fé. Tu imagina a Ana chorando há anos por um filho, diz que Penina a humilhava, chorava porque Penina tinha uma penca, Ana não tinha nenhuma, e diz a palavra de Deus que Ana chorava, e para todos diziam que Ana era uma mulher amaldiçoada, porque não tinha filhos. Talvez algum dia você é uma mulher sem fé, você é uma mulher que não orou, não jejuou o suficiente. Outros, até o seu marido falou assim, Ana, eu te amo, eu não preciso de filhos, você é melhor para mim do que 10 filhos. Até o marido falou assim, olha, isso não é projeto de Deus para a sua vida, e está tudo bem. Só que, querido, talvez você não alcançou, não é porque você não está orando, não é porque você não tem fé, mas é porque o esperar faz parte do processo de Deus, ainda que seja algo horrível, querido. Pode ser ruim, pode doer, pode machucar. Está lá José escravo para dizer isso. José teve que ser escravizado, vendido pelos seus irmãos, colocado num cárcere para viver o projeto de Deus. Querido, quando tu está lá como governador é bom, mas lembrar do que tu passou é horrível, querido. Mas o ato de espera faz parte do processo de alcançar aquilo que Deus tem para nós. E sabe por quê? Porque o ato de espera, querido, quando Deus faz as coisas não é porque Deus é louco. Não. Ordelão, Deus tem projeto com a espera, querido. E sabe qual é o projeto? Primeiro propósito da espera. Sabe qual é o primeiro propósito? É amadurecer. Propósito não vale, né? Primeiro propósito da espera é amadurecimento, querido. Diz a palavra de Deus em Gálatas 4, não precisa abrir, diz assim, ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino e em nada difere do servo do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o determinado tempo do pai. Querido, não se entrega uma herança para alguém que é imaturo. Sabe por quê? Porque se você pegar a sua herança, eu tenho 1 milhão na conta, o Israel não sabe. Meu Deus, Israel, tu não sabe disso. 1 milhão de herança para quando você se torna maduro. Querido, se eu entregar 1 milhão na mão do meu filho com 16 anos, ele vai jogar tudo em jogo da internet, em PlayStation. Vai ter meninas que vai gastar com roupa, calçado. Vai ter mulheres que também vai gastar do mesmo jeito, né? Mas eu quero dizer o seguinte, é que a falta de amadurecimento faz a gente jogar fora a promessa de Deus. O exemplo disso é o filho pródigo. Diz a palavra que o filho pródigo chegou para o pai e falou assim, pai, está demorando morrer, me dá a minha bênção, me dá a minha herança. Ele pegou a herança dele, mas ele era imaturo pela herança, e o que ele fez com a herança? Desperdiçou. Essa é a palavra que a Bíblia diz. A palavra diz assim, que o jovem rico desperdiçou a sua herança. E o que é desperdiçar? Não é que ele fez um negócio ruim. Ah, eu apostei numa loja e essa loja não vingou. Eu investi, sei lá, em abrir um X e o X. Não, ele literalmente jogou fora, querido. E é exatamente por isso que entre a liberação da palavra
que Deus tem sobre a sua vida. E o cumprimento dela vai existir o quê? O tempo. Porque o tempo de Deus, ele nos amadurece para a promessa. Vocês entendem isso? Amém, igreja? E é durante esse tempo que Deus trabalha muito mais dentro de nós do que fora para alcançar a promessa. Às vezes a promessa está pronta. Já está pronto, querido. Mas ela não chega porque é nós que não estamos prontos. O problema está em mim. E é por isso que o salmista fala, ó, esperei com paciência, confiadamente até o quê? Até que a bênção chegou. Você quer ver exemplo disso? É o exemplo da largata. Eu não sei se eu já contei essa parábola aqui, talvez já. Mas, por exemplo, tinha um biólogo observador. Ele começou a olhar uma lagarta que havia feito um casulo. E ela fez o casulinhozinho dela bonito, né, e tal. E aí, de repente, ele acompanhando o processo da metamorfose da lagarta em borboleta. Ele começa a perceber que a borboleta está querendo sair do casulo. E ela começa a se esforçar. E ele ficou horas olhando ali aquele processo. E ele viu que apesar da borboleta fazer esforço para sair do casulo, o casulo não se abria. E aí ele percebeu que só tinha um fio. O casulo estava quase abrindo, tinha só um fiozinho que ela não conseguia liberar. Aí o que ele fez? Ele por gentileza, ele foi lá e cortou esse fio. Quando ele cortou esse fio, a borboleta que estava dentro do casulo, ela caiu no chão. E ele falou, finalmente ela vai poder virar uma borboleta. Só que acontece, ele começou a perceber que a borboleta, apesar de já ter feito toda a metamorfose dela, ela não conseguia abrir as asas. Por quê? Porque o esforço que ela estava ali dentro do casulo fazendo para sair, era exatamente o esforço que precisava para que os fluidos do corpo entrassem nos canais da asa e fizesse ela abrir. Sem o esforço para sair do casulo, ela nunca abriria suas asas. E o que aconteceu? Aquela borboleta, ela ficou atrofiada e ela nunca pôde voar. Porque o esforço para sair do casulo era necessário, era imprescindível para o quê? Para que a borboleta abrisse suas asas. Da mesma forma, querido. Algumas vezes o esforço é justamente aquilo que precisamos em nossa vida. O esforço que você está passando, as lutas que você está passando, elas fazem parte do processo de Deus. Então entenda hoje, querido, que se Deus nos permite passar pelas nossas experiências desta vida, sem qualquer tipo de obstáculo, Ele nos condenaria a uma vida atrofiada, querido. Se a tua vida nessa terra não tivesse luta, tribulação, dificuldade, você também seria um crente atrofiado. Sabe por quê? Porque a nossa fé, a nossa força e as nossas experiências com Deus, elas são geradas através das lutas que eu e você enfrentamos, querido. E o ato de cortar o casulo daquele biólogo fez com que o sonho de voar daquela borboleta nunca acontecesse. E aquela borboleta, ela não era mais lagarta, porque ela não andava mais com lagarta, ela não tinha corpo de lagarta, mas ela também nunca virou uma borboleta. Tem crente assim na igreja, querido. Porque não consegue passar pelo processo do tempo, querido. Porque tem buscado o quê? Tem buscado atalhos. E atalhos abortam o milagre de Deus em nossa vida, querido. Os atalhos que aparentemente vêm facilitar você sair do teu casulo de luta, o teu casulo de tribulação, ele vai fazer o quê? Que as suas asas em Deus nunca se abram e você nunca venha voar os sonhos de Deus. Você quer vencer para Abraão? Abraão quis dar uma focinha ao Senhor. Diz a palavra que Deus veio, lançou a promessa sobre Abraão. Passou o tempo, estava lá, Abraão tinha recebido a promessa, mas ainda não acontecia. Aí mais uma vez o Senhor apareceu, porque Deus sempre vem testificar a promessa, ainda que não seja a hora. Deus fala através da palavra, Deus envia os seus profetas, Deus fala através do sonho, para o quê? Para testificar, falando assim, filho, fica firme, vai chegar no tempo certo. Aí diz que numa dessas o Senhor chegou para Abraão, e Abraão falou assim, e aí, Senhor? Cadê a promessa? Cadê o filho? Porque assim, eu cresci muito em riquezas, porém tudo que eu tenho vai ficar para o meu servo Eliezer. Para o meu servo que eu adotei como filho. Aí diz a palavra, que aí
Está lá ele conversando com a sua esposa Sara. Sara tentando dar uma forcinha para o Senhor. Ela lança a ideia. Quem sabe o Senhor se enganou na promessa. Quem sabe, na verdade, o filho vai vir, mas não vai ser por mim. Fala o seguinte, pega a minha serva, a minha escrava H, faz o filho nela, vai ser meu e seu. Ou seja, é um jeitinho, é um atalho. E querido, esse pequeno atalho gerou os maiores inimigos do povo de Deus até hoje. Que são o quê? Os ismaelitas são exatamente o povo árabe, querido. Que está ali até hoje, está lá, ó, faixa de Gaza. Em outubro do ano passado entraram, mataram mais de 1.000 judeus entre crianças e bebês num ataque terrorista terrível. Por quê? Fruto de um atalho de Abraão. Olha só, até hoje esse atalho ainda está lá, ó, no calcanhar de Aquiles de Israel. Se tornou o maior inimigo do povo de Deus. Por quê? Porque Abraão tentou buscar um atalho. José, querido, diz a palavra de Deus que José está lá preso no cárcere. De repente chega 2 oficiais do rei. 2 oficiais que foram presos. Diz a palavra de Deus que Faraó se desagradou com os seus servos. Alguma coisa aconteceu. E diz a palavra que esses servos do Faraó foram presos junto com José. Há alguns historiadores que acham que um era copeiro e o outro era padeiro. Ele crê que Faraó descobriu uma traição, que alguém tentaria matar Faraó através do seu alimento. E quem era responsável pela comida e bebida do rei era o padeiro e era o copeiro. Então ele falou assim, um dos dois estão querendo me matar. E diz a palavra que eles estavam presos e eles tiveram um sonho. Como eu falei, Deus fala com seus filhos através de sonho. E aí diz a palavra que um teve um sonho, que ele estava com uma taça. E diz a palavra de Deus que 3 ramos da videira deram frutas maravilhosas. E ele espremia essas uvas no cálice do rei, de Faraó. O Faraó tomava. E aí diz a palavra que José veio, interpretou o sonho e falou assim, olha, esses 3 anos são 3 dias, e em 3 dias você vai estar de volta no palácio de Faraó, servindo a Faraó. E diz a palavra que o copeiro também teve um sonho, e ele tinha lá em cima da cabeça 3 cestos, cada cesto com comidas maravilhosas, com todo tipo de comida que ele servia a Faraó, porém vinha as aves dos céus e comia, e ele falou assim, da mesma forma, em 3 dias você estará morto, e as aves dos céus vão comer os seus olhos e a sua carne. E exatamente dessa forma aconteceu. E diz a palavra de Deus que finalmente, quando a revelação aconteceu e o copeiro foi restituído a servir com o Faraó, diz a palavra que José chegou para ele e falou assim, ó, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim, quando estiveres com o Faraó, tenha compaixão de mim e diga que eu estou aqui injustamente neste lugar. E sabe o que aconteceu, querido? De que quando o copeiro entrou na presença do rei, ele se esqueceu de José. Agora eu te pergunto, como é que alguém consegue esquecer de uma pessoa que foi instrumento de libertação da tua vida, querido? Será que o copeiro foi um homem mau? Talvez você diria, mas que ingratidão desse homem. Como pode alguém que eu ajudei tanto se esquecer de mim quando eu mais preciso, querido? Querido, quantas pessoas aqui já não se decepcionaram com pessoas assim? Você foi instrumento de Deus para abençoar. Você foi alento no momento de desespero. Você trouxe água quando ele tinha sede. Você trouxe comida quando ele teve fome. Você cobriu a sua nudez enquanto ele estava nu. E quando ele não precisou mais de você, ele se esqueceu de ti. Quantas pessoas passaram por isso? Mas eu quero dizer o seguinte, querido, que tudo acontece com o propósito de Deus. Diz a palavra, olha só, Provérbios 21 fala assim, ó, que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e o Senhor dirige para onde Ele quer. Querido, todas as pessoas que estão na sua volta são instrumento para abençoar a sua vida, quer para fazer bem ou quer para fazer mal, querido. Até o mal que acontece na sua vida, quando você é servo de Deus, é bênção para você. Como assim, pastor? José não foi vendido como escravo? Quem foi que vendeu ele como escravo? Foi seus irmãos. Não foi seus inimigos? Não foi um povo inimigo que invadiu a casa do seu pai e o sequestrou? Não, foi seus irmãos, querido.
Diz a palavra de Deus que quando José estava lá, cresceu na casa de Potifar, oficial de Faraó, cresceu, se tornou um homem que dirigia toda a casa dele, por não querer pecar, por não querer se deitar com a mulher dele. Para onde ele foi lançado? No cárcere, querido. Coisa horrível, maldição, mas era a propósito de Deus, querido, porque a palavra de Deus fala que Deus endurece e amolece o coração do rei, segundo os seus propósitos. Então entenda, querido, que até o mal que acontece na vida de um servo de Deus é propósito de Deus, para que você venha viver o projeto do Senhor, querido. E sabe por que o copeiro se esqueceu? Querido, não foi ao acaso. Entenda, tudo na tua vida não é ao acaso. Sabe por que o copeiro se esqueceu? Porque José ainda não estava pronto para assumir o seu lugar na promessa. Sabe por que aquela pessoa que podia ter te abençoado, aberto a porta do emprego, aberta a porta do ministério, não aconteceu? Porque você ainda não está pronto. Agora pensa comigo, querido. Se o copeiro, naquele momento que foi liberto, tivesse lembrado de Faraó antes do tempo determinado, porque ele lembrou. Passou-se 2 anos, ele lembrou de José. Mas se ele tivesse lembrado, escute isso, olha essa revelação. Se ele tivesse escutado antes do tempo, lembrado, antes do tempo determinado por Deus, José poderia se tornar, sabe o quê? Um ajudante do copeiro. Se ele chegasse, ó Faraó, alguém que está preso injustamente me ajudou, me confortou, foi instrumento de Deus para a minha vida, liberta ele. Faraó fala, pode libertar, e a partir de hoje ele vai ser o teu ajudante na cozinha, o teu ajudante na copa. José, da prisão para ajudante do copeiro do rei, que pula, hein, querido? Meu Deus! Ia ser uma maravilha para a vida de José. Seria algo muito bom, mas não seria o projeto de Deus. E diz a palavra que José, ele ia se tornar talvez ajudante do copeiro, mas nunca governador do Egito. Meu querido, Deus só fez que o copeiro lembrasse dele na hora certa. E sabe por quê? Porque tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, querido. Você precisa entender que tudo na sua vida tem um tempo determinado e um propósito debaixo do céu. Então, você precisa aprender a esperar no Senhor, e não é esperar de qualquer jeito, mas esperar com paciência, que no tempo certo Deus vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor, querido. Que horas são? Glória a Deus, olha, não falei? Meu amado, a questão é, Deus, Ele está vendo a sua luta. O Senhor tem visto o teu sofrimento. E Deus não se agrada com as lutas que você tem passado. Você acha que Deus se alegrava em ver José chorando no cárcere, querido? Quantas lágrimas José derramou no cárcere? Imagina, querido. Quantas lágrimas ele não chorou quando ele estava lá como escravo na casa de Potifar, antes de ele ser promovido a mordomo-mor. Querido, ele chorou muito. Você acha que o pensamento de que o Senhor me abandonou não passou o tempo todo na mente de José? Querido, mas quando José se sujeitou ao processo de Deus e permitiu o processo no coração dele, querido, chegou a hora de viver o projeto de Deus. A questão é que tem crente, querido, que não entende. E no processo ele busca atalhos e ele joga fora o projeto de Deus. Aí você fica que nem aquela borboleta que estava quase saindo do casulo, estava quase rompendo o casulo, mas foi buscar um atalho, foi buscar uma facilidade e atrofiou. Crentes atrofiados dentro da igreja. Crentes que nunca, já pensou, Jô? Crentes que nunca vão viver os sonhos de Deus. Por quê? Porque está sempre procurando atalho. Quando vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, ele busca um atalho para facilitar a dor. Querido, sabe como é que crente facilita a dor dele? É no joelho no chão, querido. É orando e clamando ao Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. E amado, eu não sei. Oi, meu Deus. Eu não sei qual a promessa que você tem esperado.
Eu não sei qual é a promessa que você tem clamado. Tem crente até que... Irmãos, seja sincero. Quem que já desistiu de orar por algo? Em algum momento da sua vida? Eu já. Já desistiu de alguma coisa? Porque você achou que nunca vai chegar, irmão Ramon? Já desistiu? Irmão Ramon, com 70 e poucos anos, já desistiu de muita coisa, né, irmão Ramon? Só que acontece, querido. Muitas vezes a gente desiste de coisa que não era de Deus. Deus foi falando, falou assim, abre mão disso aí, que isso aí não é de Deus. Isso aí não é vontade do Senhor, e a gente abre a mão. Agora tem coisas, querido, que a gente acaba perdendo porque a gente desiste de buscar em Deus. A gente desiste de esperar. A gente substitui a promessa de Deus por aquilo que não é de Deus. Irmã Ana, já pensou? Tu substituir aquilo que Deus tinha para a tua vida por aquilo que não era de Deus. Que nem Abraão. Abraão quase caiu na cilada, hein? Deu ouvido à mulher, fez lá o Ismael, que não era Israel. Até o nome é parecido, ó. E querido, se Abraão tivesse aceito a proposta da mulher dele, que Ismael seria o herdeiro da promessa, querido, Jesus não teria vindo à terra. Olha só, a promessa de salvação não teria alcançado a igreja. E meu querido, tem muita promessa de Deus na sua vida, Ana, na sua vida, Gilberto, na sua vida, Luiz Carlos, que muitas vezes ela nunca vai chegar, porque você tem substituído o que é de Deus por aquilo que é mais fácil. E aí o que acontece? Aí o Senhor não inclina você, e o Senhor não traz resposta, e o Senhor não ouve o seu clamor, o Senhor não muda a tua história. Por quê? Porque eu escolhi o atalho. Resolva tudo em poucos cliques, de um jeito fácil e intuitivo. Ele substituiu, querido. E amados, eu vou te ser sincero, é horrível esperar. É horrível. Com paciência. Tem gente que está no apressa-te, né, Senhor? Estou esperando, mas apressa-te, Senhor, em ouvir o meu clamor. Já não está nem mais com paciência. Mas, meu querido, ainda que você esteja hoje dizendo, Senhor, apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor, em ouvir a minha causa. Apressa-te, Senhor, em mudar a minha situação. Querido, você ainda está esperando. O problema é quando você desiste. Você desiste de esperar, você desiste de buscar, e você busca caminhos que não são de Deus. Aí o que acontece? Tu vive trevas, querido. Tu vive coisas que você não precisava viver. E aí acontece? Aí Luiz Carlos está vivendo coisas que não precisava viver. Aí o Fabiano está vivendo coisas que não precisava viver. Aí o Gilson, porque não esperou, não soube ser paciente, que substituir a promessa por algo que não era de Deus, buscou atalho, e hoje está vivendo coisa que não precisava viver. Aí a Neneca está vivendo o mesmo, o Hortelão está vivendo o mesmo. Por quê? Porque não soube esperar. Então, meu amado, não joga fora a promessa de Deus, porque fiel é o que prometeu, a qual Ele cumprirá no tempo certo, querido, no momento certo. Abraão, 25 anos. Davi, 20 anos. Irmãos, eu podia falar tanto sobre esse versículo. Davi estava lá na caverna, fugindo de Saul. Saul queria matar Davi está lá na caverna. Aí de repente, diz a palavra de Deus que Saul, buscando Davi, dá uma dor de barriga nele. Quem já sentiu dor de barriga, que é terrível. Quando dor de barriga vem, tu procura em qualquer lugar, querido. Até na rua tu faz. Aí diz que Saul viu a caverna, entrou na caverna, foi lá, se agachou para aliviar o ventre, querido. Imagina a cena. E aí diz que o amigo de Davi, seu conservo, falou assim, olha aí, ó, assim diz o Senhor, Deus entrega hoje na tua mão o teu inimigo, tá aí, ó, quem te procurava te matar, vai lá e mata ele. Querido, humanamente falando, era a palavra de Deus que eu precisava ouvir. Esse homem está me buscando, eu não tenho paz. Davi não tinha paz, Davi vivia de rei. Davi foi lutar as guerras dos filisteus, porque não podia ficar na sua casa por causa do rei que queria matar ele. E qual foi o pecado de Davi? Servir ao rei. Davi só serviu ao rei, mas Saul sabia da promessa e queria matar Davi. Então Davi está lá na caverna escondido. Aí chega o rei lá que perseguia ele. E aí o amigo falou assim, vai lá agora e mata esse homem e acabou o teu problema. Tu já foi ungido rei por Samuel, o povo só está esperando esse homem morrer. Vai lá e mata ele e acabou os seus problemas.
Essa palavra que Davi chegou perto, arrancou um pedaço da roupa do rei, mas sentiu temor. E aí ele chegou para Saul e falou: Saul, eis aqui teu servo Davi, e perto de ti cheguei ao ponto de estar aqui, ao pedaço da sua roupa que rasguei, mas não fiz mal contra ti, porque ai de mim em tocar no ungido do Senhor. Humanamente falando, se Davi matasse Saul, seus problemas acabariam, mas ia começar outros. Por quê? Porque atalhos nos afastam da promessa de Deus. E eu vou te dizer que se Davi tivesse matado Saul, o seu reinado ia acabar da mesma forma, porque alguém também mataria Davi. Quando você mata o sonho de Deus, o diabo vem e mata os teus sonhos, querido. Quando você aborta os sonhos de Deus para viver outros sonhos, Satanás vem e destrói esses sonhos também. Então, meu querido, não busque atalhos. Davi era um homem segundo o coração de Deus e falou assim: ai de mim em fugir dos propósitos de Deus. Ai de mim buscar atalhos que o Senhor não deu. Ai de mim. Seja essa a sua oração, querido. Ai de mim fugir da direção do Senhor. Então eu esperarei pacientemente, confiandamente. Eu vou esperar colocando nele toda a minha esperança, mas eu vou esperar em Deus, para eu não me frustrar, para eu não me machucar, para que eu não venha cair numa cilada do diabo. Se for 20 anos vou ficar, 13 anos ficarei, 13 semanas, um mês, um ano, não importa, mas eu vou viver o tempo de Deus. Em nome de Jesus, querido. Antes de vir para cá, eu tive propostas, querido. Eu podia ser hoje pastor auxiliar na Lagoinha de Canoas. Uma igreja lá com 5.000 membros. Um amigo meu, às vezes, me falou assim, ó, querido, é melhor, o que é melhor? É você ser cauda de baleia ou cabeça de sardinha? Né? Cabeça de sardinha está na frente da obra, mas é pequenininho, né? Na baleia você é cauda, mas é a baleia, né, querido? Mas enfim, eu podia ter em outros ministérios, tive convite. Vários convites. Assalariado, querido. Eu podia ser pastor hoje assalariado, recebendo 5 salários mínimos. Tu acredita nisso? Quanto que é 5 salários mínimos hoje? R$7.500. Querido, eu podia estar recebendo 5 salários mínimos hoje. Recebendo. Mas eu disse não, por quê? Porque Deus me deu uma direção. E a direção está aqui, querido. Sem salário, abençoado, tirando do bolso, mas vivendo sendo a vontade de Deus, querido. E eu sei, querido, que estar aqui foi projeto de Deus, sabe por quê? Porque Deus queria que eu estivesse aqui para te falar essa palavra, Ana. Deus queria que eu estivesse aqui para falar essa palavra para ti, Michele. Essa palavra para ti, Hortelão, tu está aqui hoje, porque Deus queria que você ouvisse isso, querido. E até quando você vai brigar com Deus, fugindo do projeto de Deus para viver teus projetos? Até quando, querido? Até quando nós vamos viver fugindo da direção do Senhor para viver aquilo que eu quero, que eu acho melhor? Não jogue fora, não busque atalhos, não substitua a promessa de Deus. Vem aqui na frente que eu quero orar com vocês. Vamos orar todo mundo, vem todo mundo. Aleluia, todo mundo, vamos orar. Porque eu sei, querido, que todo mundo aqui está esperando por algo. Ramon está esperando por algo. Está esperando, Ramon, ver todos os teus filhos, netos, bisnetos já, né? Bisnetos aqui no altar do Senhor, louvando e adorando, que maravilha. Já pensou? Irmã Irene, vamos ver o profeta Eliseu aqui, rasgando o céu. Em nome de Jesus, eu vou ver, eu creio, querido. Eu já enxergo, eu lancei uma palavra profética, e ela já está se cumprindo. Às vezes ela mesmo não acredita, acho que eu creio mais do que ela até. Que eu vou ver o Rodrigão louvando ao Senhor aqui com o cavaquinho dele aqui, ó. Eu vou, irmã, em nome de Jesus, eu vou ver, eu creio. Tu não crê, né, que eu creio? Eu creio e vou crer por ti. Eu estou brincando, eu sei que você crê. Irmãos, eu creio. Eu creio que a Ana vai viver os sonhos de Deus para a vida dela. Luiz Carlos, a maldita não vai mais te aprisionar, cara. Para de buscar atalho. Para de substituir a promessa de Deus por trevas do diabo e do inferno. É tempo de ver um novo tempo do Senhor na tua vida. Vamos orar, querido. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja, Pai. Tu sabes, Senhor, como é difícil esperar para nós. Deus, nós somos homens e mulheres impacientes,
que, se possível for, nós queríamos viver hoje, agora, todos os sonhos e projetos. Deus, a gente não sabe esperar, a gente não consegue esperar. Muitas vezes no processo da espera, a gente quer substituir por atalhos, a gente quer trocar o bom e agradável, vontade de Deus, pela meia boca, vontade do diabo. E a gente está ali se machucando, se ferindo, mas vivendo uma vida longe do projeto de Deus, porque não queremos esperar. Mas Deus, em nome de Jesus, nessa noite, coloca em nós fé e paciência para esperar, para saber esperar, para não trocar aquilo que Deus tem para nós por projetos falidos do inferno para a nossa vida. Senhor, não deixa eu trocar as promessas de Deus pelo prazer momentâneo do pecado, Senhor. Não deixa, Senhor, eu trocar o bom presente do Senhor, os propósitos de Deus, Senhor, por alegrias passageiras, Senhor, que não vão substituir aquilo que Deus tem para nós. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, que tu venha fortalecer a fé. Deus, em nome de Jesus, fortalece a fé. Tira a fé vacilante, tira essa fé incrédula, Senhor, que ora eu estou na tua casa, ora eu estou vivendo as minhas vontades, ora eu estou no mundo. Não, Senhor, tira essa fé oscilante e coloca uma fé inabalável, Senhor, dos teus filhos, que vão esperar até que o Senhor venha com a promessa. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Senhor, que esta igreja vai ser uma igreja que não vai viver meios projetos, que não vai viver projetos abortados, que vai fazê-la passar a vergonha de nem ser mais lagarta e também não ser borboleta. Mas, Senhor, eu creio numa igreja cheia de borboletas do Senhor, que vão voar nas asas do Espírito, fazendo os projetos de Deus, semeando os projetos do Senhor e vivendo o melhor de Deus, Senhor. Na vida amorosa, na vida financeira, na vida sentimental, Senhor, nos teus mistérios. Deus, eu profetizo que a igreja de Nova Santa Rita vai ser uma igreja que vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque vai esperar com paciência aquilo que tu tem para nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas para que isso venha acontecer, querido, coloque no teu coração aquilo que tem te frustrado. Coloca no altar do Senhor aquilo que tem te roubado a paciência, que tem feito você pensar em desistir, querido. E fala: Senhor, não deixa eu desistir. Pai, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que a luta, as tribulações venham ser instrumento para eu cair, mas que as lutas e tribulações venham ser instrumento para que finalmente eu venha completar o processo e eu venha alcançar a promessa de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra, Gilson. Recebe essa palavra, minha sogra. Cristiano, Ana, mulher, se tu soubesse o mistério que Deus tem para a tua vida, mulher. Eu estou pregando aqui, Deus está falando, é Ana. É por isso que eu chamo teu nome, porque Deus está aqui, ó, é Ana. E Ana, eu vou te dizer algo, vem aqui na frente. Vem aqui, em nome de Jesus. Cadê as diaconisas aqui, ó? Vem cá, Neneca, vem cá, Cris não, a Michele. E vem cá, minha sogra, vem cá, minha sogra. Vem, Michele, tu também, mulher de Deus, foge não. Coloca a mão aqui na Ana, minha sogra, coloca a mão nela aqui. Ana, racharada, horalaye, xerebalas, turiandalabala, xerebala, eraye, xerebas, turiandalaye, xeregandarabasi, andalaye, ora catorabalasia, namasia, andalaye, xeregandasia. Quantas vezes Deus estava pronto para te dar a promessa, mas você não esperou e trocou por algo que te trouxe morte, te trouxe dor, te machucou e te feriu. E até hoje, muitas vezes você diz: Senhor, eu nunca mais vou viver porque eu troquei o que era de Deus por algo passageiro. Mas filha, o Senhor te diz nessa noite: filha, a minha promessa ainda está de pé. Minha promessa não morreu, mas aprenda a esperar. Aprenda a colocar tua confiança em mim. Para de confiar em homens.
Para de colocar a tua confiança na tua mão. Você fica tentando arrumar um jeito. Você fica sentada pensando, é assim, Deus vai fazer assim e vai fazer assado, e aí vai acontecer. Não é desse jeito, mulher. Até quando você não vai aprender que meus sonhos não são teus sonhos, meus planos não são teus planos, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus. Não vai ser do teu jeito, mas vai ser do jeito que o Senhor já tem preparado. O Senhor já tem hora, já tem data, já tem lugar. Mas aprenda nessa noite a esperar em Deus. Não substitua o que Deus tem para ti por lixo. Tu tem comido lavagem muitas vezes porque você tem trocado o que Deus tem para você pelos atalhos do mundo. Mas chega. Deus manda te dizer nessa noite: chega, mulher. Se você tiver que ficar no cárcere, fique no cárcere com Deus. É melhor estar na prisão com Deus do que no palácio com o diabo. É melhor estar na escravidão na casa de Potifar do que na casa da sua família, sendo perseguido e injuriada. Deus tirou José da casa dos seus para que o projeto de Deus acontecesse. Muitas vezes Deus vai tirar você de lugares que você gosta de estar, para que você venha viver aquilo que Deus tem para ti, querida. Em nome de Jesus. Mas se sujeite ao projeto, ao processo. Se sujeite ao processo de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, domingo culto da família. Vamos estar aqui para viver o melhor de Deus. Amados, eu fico feliz de ver a igreja na quarta-feira cheia, mas eu quero ver mais cheia ainda no domingo. Deus tem uma palavra de vida para a sua família, para os seus netos, para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu parente. Domingo 7h30 estaremos aqui em nome de Jesus. E amados, sábado que vem nós vamos fazer a primeira reunião dos homens. Cadê os varões de Deus? Irmão, só tem mulher nessa igreja. Cadê os varões de Deus? Dá glória a Deus. Ó, sábado, Gilberto, sábado, mistério dos homens. E tu sabe que reunião de homem tem o quê? O que tem na reunião de homem? O que é isso aqui? Ah, vai ter uma carninha, vai ter o vai ter uma carninha abençoada, mas vai ter a presença de Deus. Então, querido, sábado, vamos dizer o horário, ainda não sei. As mulheres vão estar lá no Congresso das Mulheres e os homens vão estar aqui, ó. Vai ser na casa de alguém, eu não sei de quem. Vai ser na casa do Ramon, será? Ramon tem churrasqueira para nós lá? Vamos ver onde é que vai ser ainda. Pastor, posso convidar? Deve, convida. Traz teu primo, teu vizinho. Vamos fazer uma relação aí. E vai ser bênção, vai ser glória. Diogão, estamos juntos sábado? À noite, vai ser à noite, né? À noite, irmão. À noite, irmão. E vai ser bênção. Então, sábado que vem, mas enquanto não tem, domingo, culto da família. Feche os seus olhos, vamos orar encerrando. Amém, em nome de Jesus. Algum aviso, meu amor? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua presença derramada aqui. Senhor, nos leva para os nossos lares agora, que possamos ter, Senhor, uma semana, um fim de semana, um resto de semana na tua presença. Senhor, coloque em nós essa paciência de Davi, que soube esperar o tempo de Deus, que não trocou as promessas por atalhos, que soube se sujeitar e se submeter ao processo, e no tempo certo ele viveu o sonho e o projeto de Deus. Senhor, nos dá essa paciência, nos dá essa fé, Senhor, de resistir às tentações dos atalhos e de permanecer firme e constante na tua promessa, Pai. Nos leva para os nossos lares, nos dá um fim de semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra, e nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Irmãs, só um aviso. Amanhã à noite, a gente vai estar fazendo um propósito daqueles de oração. Amém? Então, separe.